Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero falar aqui sobre uma inscrita aqui no canal e eu quero ler o testemunho dela que ela deixou e compartilhar, né? Sabe que eu gravei aqui, né, o testemunho da alimentação e eu vou deixar os dois links dos dois vídeos. Eu gravei duas vezes, né? Eu vou deixar aqui embaixo e eu quero assim compartilhar com todos vocês, né, o testemunho que a irmã havia falado e me edificou muito. E eu espero que edifique. Eu vou falando mais algumas coisas e antes de começar a falar, eu quero dizer que deixar uma palavra aqui. A palavra se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo de número 8, que diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E posteriormente, né, nos versículos, você vai ver que Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante dos chefes dos eunucos. E ali Daniel pediu legumes e água, e sabe que depois de um período de 10 dias ele estava mais belo, mais bonito, mais formoso. Então, irmãs, eu quero aqui falar um pouco mais sobre alimentação. Eu sei que essa não é a linha do canal, mas é algo assim que Deus ele ministrou no meu coração, como eu compartilhei aqui alguns vídeos que eu deixo aqui embaixo. E o testemunho dessa irmã, né, que eu creio que seja uma irmã, o nome, né, tá assim: Jesus Cristo te chama. Não tem aqui o nome, né, mas ela fala aqui: a paz, irmã. No começo do vídeo fiquei meio assim, de você falando, mas assisti até o fim. Você não está errada não, irmã. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu achei assim muito bom porque ela disse, né, ela ou ele, que ficou meio assim, né, mas resolveu ir até o final. Eu acho isso muito bom, muito importante, não ter esse julgamento precipitado, mas ver as coisas, analisar, e depois de tudo, né, concluído, ter uma opinião, se informar. E eu agradeço que ela assistiu, né, até o final. E ela diz: você está certo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Realmente devemos cuidar bem e nos alimentar direito. Eu mesmo, por esses dias, tenho me alimentado, acho que mal, comendo muita carne assada com arroz, às vezes carne assada com refrigerante, não comendo legumes, frutas, enfim. Aqui ela fala do problema, né, que ela teve acerca dessa alimentação, e ela teve o intestino preso. E alguns dias, né, ela foi até o supermercado e comprou frutas, legumes, verduras, e o intestino voltou a funcionar de forma adequada. E ela disse que comia apenas carne com refrigerante. Irmãs, eu quero aqui fazer algumas colocações dentro daquilo que eu tenho aprendido. Deus me despertou muito essa questão da alimentação já há alguns anos e eu tenho feito algumas mudanças na minha vida com relação a isso. E ela fala sobre carne, né? Carne é uma fonte de proteína muito importante, porque a maioria dos processos celulares ocorrem na presença de proteínas, né? A proteína facilita muito isso nesse processo de construção celular, de reconstrução celular. Então a proteína ela é um recurso muito importante para o nosso corpo. Irmão, onde que eu encontro proteína? Você encontra na carne, você encontra no peixe, você encontra na sardinha, você encontra no frango, você encontra nos ovos, né? Ovo é maravilhoso, né? O ovo, ele, além de ser uma fonte de proteína muito boa, e é bom, é barato, e segundo o Dr. Lai Ribeiro, nós precisamos consumir 3 ovos por dia. E segundo ele, o Dr. Lai Ribeiro, ele diz que o primeiro melhor alimento do mundo é a quinoa,
O segundo melhor alimento do mundo é o leite materno, que é tudo que uma pessoa precisa. E o terceiro alimento melhor do mundo é o ovo, que o ovo ali se desenvolve um pintinho. Então isso significa que tudo que nós precisamos, uma vida precisa para se desenvolver, está no ovo. Então, irmãs, vamos comer bastante ovo e observar também até mesmo essa questão desse ovo, né? Procurar estar usando um ovo mais natural, não esses ovos, né? Que coitada da galinha. Mas isso é outra história, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas um ovo de qualidade, amém, amada igreja? Um ovo de qualidade. Então, fala sobre a carne assada. Irmãs, a carne, ela é boa, né? Proteína, uma excelente fonte de proteína. Mas algo que me preocupa, eu estou falando de mim, é o sentido de o boi, quando ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer. Então ele começa a chorar. E nesse processo de sofrimento, de estresse, porque o animal ele entra em estresse quando ele sabe que ele vai morrer, e eu quero aqui fazer uma ressalva que a única diferença entre nós e os animais é que nós temos espírito, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Os animais não, eles têm alma e eles têm corpo. Nós somos uma tricotomia, eles são dicotômicos, são alma e corpo. Os animais têm memória afetiva, até um peixinho, se você doutrinar o peixinho, você chega lá, põe a mão no aquário, o peixinho vem, né, falar com você, memória afetiva. Então o boi, ele sabe que ele vai morrer, então ele entra em estresse, ele entra em sofrimento e o corpo dele começa a liberar uma série de enzimas nocivas, substâncias, neurotransmissores nocivos, devido ao alto nível de estresse. Então, isso tudo é liberado no sangue, artérias, e vai, através das artérias dos vasos, vai para todo o corpo dele, consequentemente vai para a carne, e aquilo, né, ele morre, e essas substâncias nocivas, tóxicas, ficam ali na carne. Imagina, o ser humano comendo, ingerindo aquela carne todos os dias de uma forma desenfreada. Então, isso possivelmente lá na frente, isso dá problemas, né? Ah, irmã Raquel, você não come carne? Olha, eu como, mas de uma forma muito moderada mesmo. Quando eu sinto que o meu corpo precisa da proteína, do ferro, da carne vermelha, eu me alimento sim. E é só aquele pedaço e acabou. Agora, refrigerante, né, irmãs? Eu não estou falando aqui, eu quero voltar, não estou falando aqui para você não ingerir carne, mas o Espírito Santo, nada como o Espírito Santo para orientar, né? Você orar, colocar diante de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E também sobre o refrigerante. Irmãs, o pH do refrigerante é 2,5. O pH do nosso sangue é 7,45. Isso significa que o nosso sangue ele é básico, ele é básico nele, é alcalino. Então, se você toma um copo de refrigerante, que é ácido 2,5, para retirar essa acidez que você colocou para dentro, é necessário você tomar 20 copos de água para neutralizar a acidez que você colocou para dentro. E eu quero aqui fazer uma ressalva que todos esses alimentos industrializados, condimentados, condicionados das prateleiras do supermercado, todos esses condimentos preparados e, enfim, tudo isso contribui para que o nosso corpo ele fique ácido. E, consequentemente, um corpo ácido, ele é suscetível a essas doenças, anomalias que nós temos presenciado por aí, né? Doenças ocasionadas por bactérias, por fungos, o próprio câncer, que eu não gosto nem de falar o nome. O câncer ele é uma célula defeituosa, é uma célula
defeituosa, que ocorre uma mutação dentro da célula, é algo maligno. E além da parte espiritual, que eu creio muito, mas esses tipos de doenças, eles gostam do pH ácido. Então, tudo que é condimentado, preparado, esses produtos alimentícios, ocasiona para que nós venhamos a ter um corpo ácido, e fica muito, muito fácil para que essas doenças se instalem e se desenvolvam. E, irmã Raquel, como que eu faço então? Irmãs, tudo que é da terra, como Daniel, né, tá falando na Bíblia, na palavra do Senhor, tudo que é da terra é a farmácia de Deus. Tudo que é da terra, frutas, legumes, frutas, hortaliças, essas coisas maravilhosas, tudo que é da terra contribui para que o nosso corpo ele tenha um pH alcalino. O corpo, quanto mais alcalino, menos ele vai sofrer esse processo de envelhecimento, né? Até a nossa água, ela precisa ser uma água alcalina. Se vocês quiserem, depois eu posso dar a receita para vocês de como fazer uma água alcalina. Coloca aqui embaixo, se você tiver interesse. Porque a água, você vai ingerir nessa água normal, ela vai lavando ao longo dos anos, vai tirando os sais minerais. Por isso que nós envelhecemos, perdemos cálcio, sais minerais dessa água comum. Mas para ter uma água alcalina, se vocês quiserem, eu só vou fazer se vocês colocarem. Dá a receita, irmã Raquel. Fala, irmã Raquel. E essas coisas que eu estou falando é baseados no estudo do Dr. Lai Ribeiro, tá? E ele também ele vai dizer que se você não cuidar da sua doença hoje, você vai precisar cuidar. Se você não cuidar da sua saúde hoje, depois você vai precisar arrumar tempo para cuidar da sua doença. Irmãs, eu acho isso uma irresponsabilidade, uma falta de responsabilidade pessoal e uma inconsequência e uma ignorância. Pessoas que comem de forma desenfreada, come de tudo ao longo da vida, se entope de substâncias tóxicas, nocivas, que destroem, e depois fica, devido à falta de responsabilidade pessoal, trazendo problemas e dificuldades para aqueles que estão ao redor. Por quê? Porque não teve senso, não é falta de informação. Liga o YouTube, tem vários materiais aqui sobre isso. Envelhecer não é sinônimo de doença. Envelhecer não é sinônimo de doença. E eu repito mais uma vez. Envelhecer não é sinônimo de doença. Nós podemos envelhecer, nós estamos envelhecendo, mas podemos envelhecer de uma forma saudável, com tudo funcionando muito bem. E a irmã aqui falou sobre o intestino, mas antes de eu falar do intestino, eu quero falar aqui sobre o pão. Irmãs, o pão ele tem brometo, ele vicia, né? Esse pão nosso não é o pão de Jesus. O pão de Jesus era um pão não fermentado. O problema desse pão é o glúten, que o DNA dele é totalmente também mudado e transformado. Esses dias eu comprei algumas coisas no mercado, e ali estava aquele tezinho do transgênico. E eu fui me aprofundar um pouco mais sobre essa questão do transgênico, irmãs. O transgênico, o DNA do milho e da soja. Aqui no Brasil é o milho e a soja que sofrem mais impactos da engenharia genética, que elas mudam o DNA desses alimentos. E você imagina uma pessoa que vai ingerindo sempre alimentos transgênicos, sempre alimentos transgênicos, alimentos modificados, alimentos que na sua cadeia natural não é natural da terra, né, que Deus fez, mas é algo modificado, transformado em laboratório. Consequentemente, isso vai dar problemas lá na frente, como tem dado para a maioria da população. Então, irmãs, o milho, né? Então, assim, eu não como pão. Aí alguém me pergunta, mas o que você faz? Farinha de aveia com ovo, você mistura, unta a frigideira com azeite extra virgem, né, de oliva, e ali você põe ali, depois você vira para o outro lado, fica uma delícia, irmãs, e super natural, com fibras, não tem glúten, não tem lactose e super saudável. O teu corpo vai amar, teu intestino, estômago vai amar, tua pele vai mudar,
né? E eu comprei flocos de milho e eu fiquei assim muito triste e que estava ali transgênico, né? E eu vou me desfazer daquilo e eu vou fazer umas comprinhas naturais e depois eu venho mostrar para vocês, né? Eu vou sair esses dias e vou comprar algumas coisas naturais e vou trazer aqui para mostrar para vocês. Mas milho transgênico, né, que sofre esse processo de transformação. E eu pesquisando aqui, né, na internet, eu encontrei flocos de milho natural, vegano, sem essa manipulação da engenharia genética. Não só o milho, como o milho também de pipoca, né? Encontrei flocos de milho, que serve para fazer cuscuz, mingau, bolo de fubá maravilhoso, né? E ali o milho de pipoca também, que ele é modificado de uma forma sintética. Então eu achei vegano, natural, sem lactose. Vou deixar o link aqui embaixo que eu encontrei, fiquei assim muito feliz. Se você quiser adquirir, fica à vontade. Se você não quiser, busca aí na tua cidade. Eu vi também na loja americana, né? Então, irmãs, eu sei que nós saímos aqui um pouco da linha aqui do canal, que esse canal aqui já tá virando assim um mix, mas eu pretendo parar por aqui, né? Eu já coloquei livro, é testemunha, é oração, é jejum. E eu entrei nessa questão da alimentação, porque começou com o testemunho da alimentação que Deus falou comigo, para eu parar de ficar comendo pizza, cachorro quente, essas coisas que de uma forma desenfreada como eu comia. Então, irmãs, que o Senhor nos ajude a ter sabedoria na escolha desses alimentos. Envelhecer não é sinônimo e não precisa ser sinônimo de doença. E por último, o sedentarismo, que acaba com a vida de uma pessoa, não só a nível cardíaco, né, e também problemas osteomusculares. O ser humano, nós não fomos criados para ser sedentários. Os homens, na era paleolítica, os nossos antepassados, eles não viviam de uma forma sedentária. Eles pulavam, caçavam, corriam, se viravam para caçar, para se alimentar e para sobreviver. E nós não precisamos isso, mas isso não significa que nós precisamos ser sedentários, né? Então, assim, uma caminhada, uma corrida, e para envelhecer de uma forma bem saudável, sem doer nada no corpo. Então, assim, apenas um pouco daquilo que eu penso, que Deus tem ministrado no meu coração, e eu, assim, tenho adquirido esses novos hábitos. Eu não sou perfeita e nem tenho a pretensão de ser, e não estou assim 100%, mas eu estou tentando procurar acertar para ter uma qualidade de vida melhor e ter esse senso de responsabilidade de ter uma velhice saudável. Então, que Deus te abençoe e fica na paz. Se você concorda ou discorda, fica à vontade. Amém? Paz.